Olá, eu sou a Ana Paula e esse é o podcast Sai da Mente. No episódio de hoje, eu tenho uma convidada muito especial que está com a gente há bastante tempo, né? Que trabalha aqui com a gente, aqui e lá em casa. Ela me ajuda demais, né? Sem ela, eu não sei como é que eu faria para empreender, cuidar de filho e tudo mais. Ela me ajuda em casa e aqui na produtora. Vamos conhecer ela? Seja bem-vinda, Márcia. Obrigada, Ana Paula. É um prazer estar aqui com você nessa manhã, né? Para essa entrevista. E agradeço a oportunidade. Ah, que bom te receber aqui. Mas antes, vamos tirar uma carta, uma palavra, uma reflexão, né? De repente, uma resposta que você está esperando. Então, pode embaralhar aqui as cartas do Jardim da Expansão. Aí me fala o que saiu que eu li para você. Pode se conectar com a carta, pedir um direcionamento. Vamos lá. Confiança. Depois você me fala se teve a ver com o que você pensou. Se ressoou. Achei. Confiança. Todas as coisas te levam para o melhor. Confie. Olhe bem para essa imagem. Ela se joga. Tem arco-íris, tem árvores, tem natureza. Ela está voando, se entregando, porque ela confia. E talvez essa confiança nem seja nela mesma, mas sim na vida. Você sabe qual o maior benefício da confiança? É que não existe dúvida. Muitas vezes, nós, seres humanos, temos uma tendência em sermos controladores e achamos que confiar é saber que a vida vai trazer para nós exatamente aquilo que queremos. E a verdade é que não é bem assim. Confiar é saber que a vida nos coloca exatamente onde precisamos estar. Nós temos uma percepção ainda muito limitada a respeito do todo e, portanto, não sabemos os caminhos que precisamos percorrer para chegar em nossa essência. Para que você possa confiar, se jogar e ter a experiência do chão sendo colocado aos seus pés, à medida que caminha, é preciso saber que nem tudo pode ser visto enquanto está acontecendo. Então, às vezes, pode até parecer que os seus planos estão dando errado. Mas tenha consciência de que qualquer coisa que acontece, inclusive as difíceis, traições, perrengues, pés na jaca, tudo faz parte de um caminho que vai muito além do que seus olhos podem ver. Esse caminho, embora tenha percalços, sempre vai te levar para o tesouro que habita em você. Essa carta vem para te lembrar do fluxo divino. Então, saiba que a vida está a seu favor e que essa confiança que você tanto busca não é em você mesma, mas sim nos próprios mecanismos da vida. Não tenha medo, confie no fluxo de Deus. E aí? Realmente, falou bastante. Que é engraçado que é uma fase assim, que eu estou passando no momento, né? Trabalhar a confiança. Porque tem vários períodos na vida da gente, né, que a gente passa e a gente tem que ter, assim, uma fé, né, respaldada e ter a confiança naquilo que eu creio e que eu sei que eu aprendi, né? Então, eu estou trabalhando, no momento, essa área na minha vida, confiança. Quando a gente confia, né, igual falou na carta, a gente põe o pé e Deus coloca o chão. Né? Verdade. Tá tudo providenciado. Tudo é só fica mais realmente fácil, né? a gente ter a confiança de colocar o pé, né? Verdade. E bom, tô muito feliz de receber aqui. Eu acho, assim, que você pode mostrar realmente a sua potência estando aqui. Acho que, às vezes, a gente não se reconhece como potência, né? Como servir. E eu te vejo, né, como uma mãe empreendedora, né? Eu trago muitas pessoas aqui autônomas que não se enxergam como empreendedoras. E para mim, né, nada de dicionário nem nada, mas para mim, no meu ponto de vista, empreender é colocar o seu servir no mundo. Uhum. E no meu caso, né, vou te falar de mim também, você cuidando da minha casa, cuidando aqui da limpeza da produtora, nossa, tira um peso das minhas costas, porque a gente sabe, né, que ser difícil, né? Mãe empreendedora, trabalhar fora, cuidar dos filhos, e às vezes a gente precisa tem pouco tempo, precisa dar atenção para eles, às vezes ainda tem a casa para fazer uma faxina, para organizar, para limpar, é pesado, né? Ainda mais assim para gente que já é mãe, né? É difícil conciliar as coisas, trabalho, casa, família, filhos, né? E principalmente marido, né? Que exige muito da gente. Então, a gente tem que saber conciliar essas coisas para não sobrecarregar a gente também, né? E, assim, eu sou muito grata, né, de trabalhar lá na sua casa, aqui mesmo na produtora. E o meu trabalho, Ana Paula, é assim, ó, eu
eu não vejo assim, eu ir trabalhar, eu sair da minha casa para ir fazer simplesmente uma faxina. O meu sair da minha casa é para ajudar uma pessoa, outra pessoa, para ajudar uma mãe, né, que está passando por necessidade naquele momento, lá dentro da casa dela, né? Os afazeres que eu sei que não é fácil, é difícil, né? Como eu já falei que a gente é mãe. Então, a gente tem que ter o cuidado, né, com a nossa casa, né? E, assim, eu sinto muito privilegiada, porque eu amo trabalhar lá no seu lar, na sua casa, cuidar da sua família. E ver as coisas tudo assim, limpinho, tudo no lugar, é tão prazeroso, que você nem imagina. O quanto eu saio de lá, assim, gratificada, nem tanto pelo dinheiro que eu ganho, mas pelo prazer de estar fazendo aquilo para aquela pessoa que está precisando no momento. E eu acho que é mais que isso, né? Igual muitas vezes a gente conversa até da questão de fé, né? De Deus, de oração. Eu acho que vai muito além do só. Às vezes, assim, a gente não enxerga. Eu falo assim, por exemplo, a faxina para você pode ser que seja uma ferramenta que Deus está te usando para você chegar até as pessoas que você está hoje, né? Eu vejo assim, né? Pelo menos a gente conversa muito sobre isso, né? Inclusive, isso já aconteceu lá, né? Então muitas Teve, vezes... assim, momentos difíceis que você estava passando, né? Eu estava ali, mesmo assim, eu não sabendo de muita coisa, mas no pouco ali eu pude te auxiliar, né? É legal que hoje também eu te ajudo, né? A questão eu entendo, conheço a sua história também, por isso que eu te trouxe aqui hoje também, porque eu sei que você é mãe de 6 filhos, né? Você acabou perdendo, né? 9 meses? 9 meses de gestação, logo no começo do meu casamento, porque eu sou casada 2 vezes, né? Pela segunda vez. O primeiro eu casei, assim, muito nova, não tinha muita experiência e casei grávida. Aí ali, né? Porque tem aquele exame que tem que ser feito, tal. O médico falou que o meu sangue com o dele não era compatível. Aí foi aonde veio a perda do bebê. Mas assim, eu fui superando, né? Com o decorrer dos anos, eu fiquei 2 anos, né? Depois veio meu primeiro filho, que é o Vinícius. Hoje ele está com 33. E assim seguiu, né? E hoje você tem um pequeno aí que depende mais de você, né? Agora eu tenho do segundo casamento que está com 9 anos, o João Guilherme. E me fala uma coisa, se você trabalhasse em CLT, né? Com aquele horário que a gente sabe que o pessoal trabalha, horário comercial, tudo. Como que você faria? Você tem rede de apoio para olhar o seu pequeno? Então, aí para mim já seria mais difícil. Não tenho, porque minha mãe não mora aqui. Ela mora em outra cidade. E eu tenho, assim, que fazer o meu horário dar certo, né, com o dele. Porque ele estuda período integral. Então, naquele horário da saída, eu tenho que estar lá para pegar ele. E quando, às vezes, não tem como eu pegar, o meu filho, que trabalha no mercado, ele sai o horário que dá certo. Aí a gente concilia, né, e vai levando. A gente estava até conversando esses dias, né? Que acho que ele sai 3h30 da tarde, alguma coisa assim. 3h30, Eu falei, gente, e as pessoas que, de repente, trabalham realmente registrados com CLT, difícil. Como faz, né? Porque a creche liberar a criança 3h30. Então, eu acho bem difícil, é bem complicado para quem trabalha fora. Porque hoje a única rede de apoio, assim, que a maioria das mães tem é a escola, né? E então, você se sente privilegiada de ser autônoma, de ser uma empreendedora, de ter que fazer seu próprio horário? Sinto. E você estava me contando que você passou por várias etapas antes de chegar à faxina, né? Me conta um pouquinho dessa sua jornada. Quando eu comecei mesmo, eu tinha 11 para 12 anos, né? Que foi quando eu perdi o meu pai, a minha mãe ficou viúva, os meus irmãos tudo pequeno. Então, eu tive que, né, ajudar ela. Aí foi aonde eu arrumei esse emprego, que a mulher tinha as filhas dela, era pequena na época. Uma tinha 1 ano e meio. A outra 6 anos, e eu fui trabalhar de babá. Trabalhei muito tempo com ela de babá, e depois fui crescendo, ficando mocinha, aí eu já passei por outro serviço, eu tinha 15 anos. Com 15 anos eu fui trabalhar numa casa de família, né, os Martiniano, aqui na Cidade Franca, aonde ali a senhora, né, eu sou muito grata a ela por tudo assim. Fico até emocionada, porque ela foi uma pessoa que me ajudou, sabe, assim, na área, me ensinou a cozinhar, porque já era uma fase, assim, que eu já estava passando na fase de menina para adulta. Então, ali eu tinha que aprender as coisas de casa. E foi, assim, muito gratificante eu ter trabalhado com ela, porque
eu pude aprender a cozinhar. Forno e fogão. Eu tinha 15 anos, eu fazia forno e fogão. De tudo. Ela me ensinou de tudo. A cozinhar, fazer bolo, rosca. Muita coisa eu aprendi naquela casa. E eu, Ana Paula, com essa idade, eu cozinhava. E os filhos dela iam para lá almoçar. Eu servia almoço para 3 famílias. Eram, acho que 8 ou 10 pessoas. Nossa. Hoje eu acho que se fosse para mim fazer isso, eu não sei se eu dou conta mais. Mas naquela época eu dei. E ela ali sempre do meu lado, ensinando, né, como fazia. Até compra na feira ela me ensinou. Até ir na feira com ela eu ia, ela me ensinava a escolher as verduras, legumes, como que escolher. Gente, eu sou muito grata a ela. Sou muito grata a ela. Ah, mas você sabe fazer assim. Acho que tudo que a gente aprende, na verdade, às vezes, como você não pratica tanto, voltar a praticar, mas tá tudo dentro de você. Tá, o saber eu sei fazer. Eu falo assim, eu não sei se eu dou conta, assim, o tanto de gente que eu servia, a quantidade, fazer entendeu? Naquele momento, pra muita gente. Não sei se eu daria conta hoje. E aí, depois que você trabalhou com ela... Aí fiquei um certo tempo nessa fase, até os 18, aí eu saí para casar. Aí casei, tive meu primeiro filho, né, que eu perdi, depois veio o Vinícius, fiquei um tempo em casa, né, auxiliando. Como eu morava junto com a minha sogra, aí eu resolvi querer trabalhar fora de novo. Voltei para essa mesma casa. Voltei para lá de novo, e aí a minha sogra olhava ele para mim. Aí eu tinha a avó que me ajudava a auxiliar com ele. Ah, que bacana. Esse foi o seu segundo filho, né? O primeiro você perdeu, o seu segundo filho. E depois, como é que você fez para continuar? Você teve outros filhos depois? Como é que você fez para conciliar esse trabalho com os filhos? E depois foi sempre assim. Aí eu trabalhava uma época, aí às vezes eu cansava, ficava sobrecarregada, parava um pouco, né? O meu marido ajudando na casa. Aí, depois de 7 anos que eu tive o Vinícius, veio a Luciana. E assim, sempre trabalhando e dando um jeito, né, de conciliar casa, marido, filhos. Tinha sempre, assim, a sogra ali perto para ajudar, respaldando. E foi indo, né, até hoje. É a vida de mãe empreendedora, né? E eu sei que você também fez um curso de massagem, né? Teve uma época. Isso. Por que você não seguiu esse caminho? O curso de massagem, quando eu comecei, no começo, eu, assim, achei que era uma coisa, assim, fácil. Mas a gente, olhando, acha que é fácil. Mas quando você coloca a mão, né, você vê que não é tão fácil assim. Exige, assim, um certo estudo aprofundado, né, porque você tem que conhecer todas as partes do corpo. E a primeira etapa que eu fiz, assim, o básico, eu gostei muito. Mas aí eu não continuei porque... me faltou, assim, né, a parte financeira, que eu precisava comprar os materiais e fazer os outros aprofundamentos, né, estudar mais. Mas, assim, eu acho que não para agora, mas acho que vai chegar um tempo que, né, eu vou precisar, porque nada do que a gente faz é perdido, né? E também você está com um filho pequeno agora, né? Como te exige mais tempo de dedicação, de estudo e também, né, de trabalho, acho que tudo tem seu tempo certo, né? Tudo. E tudo que a gente aprende na vida, tudo é válido. Cada coisinha que você aprende, né? Eu aprendi muita coisa, né? Hoje, eu com 53 anos, você vê, eu já fui babá, já fui cozinheira, né? Dona de lar. Então, tudo que você perguntar para mim se eu sei fazer, eu sei, né? A área de artesanato, crochê, se eu precisar, por exemplo, ficar em casa. Não tem como eu sair fora para trabalhar. Em casa eu sei fazer um crochê, posso fazer uma comida, né? Você se vira nos 30. Se vira, me viro. E é legal trazer esse assunto, porque tem muita gente que, não por, assim, às vezes por não enxergar, né, que realmente é possível. Às vezes é a nossa mente mesmo que limita a gente. Não enxergar que é possível ser mãe e empreender, às vezes assim, se sente até frustrada. Não, eu não dou conta, eu tô sobrecarregada e tudo. E ver a sua história, né, ver essa questão, tipo assim, de repente, se faltar faxina, você tem outras habilidades, você vai atrás de outras coisas, você não vai... ficar parada. Ficar parada, você não vai ficar parada. Você tem várias habilidades, né, e você tem o espírito empreendedor. Sim, exatamente. Aí é onde a gente tem, né, que, assim, ir buscar por aquilo, assim, que você gosta, né? Igual no momento agora, a área que eu estou exercendo é a área que eu gosto, né?
que é a faxina. E não é simplesmente assim, eu não vejo como uma faxina, eu vejo assim como uma ajudadora do lar, porque principalmente ali na sua casa, né? Eu faço várias coisas, né? Tem hora que não dá tempo de você ir pro fogão, eu vou para você, faço, né? A roupa das crianças, as roupas têm que estar em dia, roupa da escola, né? Essa semana você me deu uma ajuda e tanto, né? Porque com os meninos doentes, né? Eu falei, socorro, me dá um help aqui. Você pode fazer uma carninha aí pra mim, que tem arroz e feijão, me ajuda aí, porque eu não vou conseguir ir em casa, então você quebrou um galho, né? E eu falo assim, que é uma profissão também de confiança, você tem a chave da minha casa, você tá comigo faz tempo, e eu acho muito interessante você gostar disso, porque eu nunca te pedi para falar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu já, Márcia, você que sabe do que você faz, você é melhor na faxina do que eu, você entende muito mais do que eu. Então, toma aqui, faz o seu serviço, fica livre aí, porque você que sabe fazer, não eu. Então, essa confiança, né? Essa, assim, no seu talento, você sabe fazer. Então, eu não preciso ficar em cima para falar, eu quero que faça isso, eu quero. Você sabe melhor que eu. Então, e justamente igual, né, que a carta fala, né, da confiança. E eu vejo, assim, por outro lado também, que a pessoa, ela tem que ter, assim, a confiança naquilo que ela faz, né? Por exemplo, eu sei o meu trabalho ali dentro da sua casa, então eu não tenho que ficar te dando motivo para você ficar cobrando de mim, né? Claro. Porque eu sei ali o que eu tenho que fazer, né, dentro do meu prazo, do meu horário. Se passa um pouquinho também, eu não me importo, porque eu trabalho ali, como eu te falei, nem tanto pelo dinheiro que eu ganho, é por ter prazer de fazer, né? Eu tenho prazer de fazer, eu tenho prazer de ajudar a pessoa. E é legal, porque como você é uma empreendedora, eu te, assim, tem uma empatia, né? Igual você falou, hoje meu filho não tem aula, posso levar ele? Pode, super bem-vindo lá em casa, né? E eu vejo tanto, assim, dessa parceria com seu filho, com você também, né? Ele te vendo trabalhar, o respeito. Ele é muito comportadinho, assim, ele é, né? Uma gracinha, assim. Eu acho que você tá fazendo todos os seus papéis com excelência. Então, até mesmo eu falo para ele, filho, ó, hoje, né, você não vai poder ir na escola, mas a mamãe tem que trabalhar, né? Você vai comigo, mas eu já passo todos os requisitos para ele lá em casa. Eu já falo, né? Então, ele já sabe o lugarzinho dele e ele é bem ciente. E, assim, quanto a isso, eu não me preocupo, porque os meus filhos, assim, eu não quero dizer que eu sou a melhor mãe. Meus filhos é muito bem educado. Eu já recebi várias vezes elogio, né? Por conta da criação dos meus filhos, porque a maioria da parte, assim, do tempo que eu eduquei os meus filhos, o pai nunca estava presente, sempre, né, ausente. Então, eles tiveram mais, foi coisa do meu lado mesmo. Mais contato com da minha você. parte mesmo, sobre a educação, né, e tudo mais. E é legal falar que mesmo você trabalhando fora, mesmo você empreendendo, você conseguiu dar essa atenção e essa educação para os seus filhos, né? Sim, sim. Até mesmo assim dentro de casa, né, porque filhos, a gente é um espelho ali para eles, né? Eles né? Tá ali, mas você pensa que não, mas o ouvidinho deles está ali, o olhinho. Então, tudo que você faz ali, você está te observando. Filho é uma esponja, né? Eles absorvem tudo que você faz, né? Os seus, por exemplo, as suas atitudes, as suas falas, eles copiam. Então, você tem que estar sempre vigilante para aquilo que você quer passar para eles. E eu acredito também muito que a mãe é a base da casa. Muito. Né? Muito. Então, assim, a gente é base para o marido, base para os filhos, né? Acho que para tudo. Se a gente não tá bem, a base desmorona. Porque dentro da sua casa ali acontece de tudo, né? Várias coisas. Porque se você não tem a sua, como se diz assim, autoridade ali dentro do seu lar, na demanda que você tem, né, que está fazendo ali, aí você sai lá fora, como que as pessoas vão te ver, né? Porque não só dentro da sua casa tem os olhares que estão ali em cima de você, mas lá fora também, né? Como que é aquela pessoa? Aquela vizinha assim, nossa, olha a casa dela, né? É só grita, é só gritaria, é só xingamento. Então, você tem que estar ali sempre vigilante, para você poder ter uma boa identificação lá fora, né? E os filhos, assim, como você falou, são os nossos espelhos, né? Sim. E quando a gente está bem, quando a gente está realizada, né? Igual você está falando, você gosta de fazer faxina, isso tudo reflete dentro do seu lar também, né? Você fazer o que você gosta, você está se sentindo bem com isso. E ter uma autonomia financeira, né? Porque também trabalhar te traz uma autonomia financeira, né? Não depender do marido.
Então, uma coisa assim, os maridos tinham que olhar por esse lado, assim, não de achar ruim da esposa estar trabalhando fora, né, de ajudar eles. Eu acho que eles deveriam, assim, agradecer, porque tá tirando, né, de cima deles, assim, um pouco da carga, né, porque eu acho, assim, para um pai de família, a carga é bem pesada, né? Concordo. Principalmente, assim, dependendo do que ele ganha, né, o salário. Que eu não sei, que cada área, cada profissão é um ganho. Então, eu acho que assim, eles deveriam valorizar muito a esposa que trabalha fora. E quando chegar em casa, ajudar, né? Também não deixar a esposa sobrecarregar, né? Se ele sabe fazer um pouquinho de alguma coisa, dar banho num filho, né? Ver lição de casa, ou até mesmo na cozinha. Às vezes a mãe está ajudando o filho com a lição, o marido pode estar fazendo uma comida, né? Compartilhar as atividades domésticas também, né? E a educação dos filhos, né? Porque eu acho que tem que ser uma parceria mútua. Se a mulher hoje também está no mercado de trabalho, assim como o homem, ela não é mais a responsável por filhos e pelo lar como era antigamente, e o homem só pelo trabalho. Hoje em dia, eu vejo que tem que ser algo assim, compartilhado em todas as áreas. Verdade. Mudou muito, né? Assim, antigamente, né, as mulheres ficavam em casa ali por conta dos filhos e o homem era o provedor da casa, né? Trazia tudo. Então, eles não tinham essa preocupação, mas hoje os tempos mudaram muito, né? É legal você trazer isso, porque realmente os homens têm que olhar, porque senão a mãe fica muito sobrecarregada. A mãe empreendedora, a mãe que trabalha fora, se sobrecarrega, fica exausta. Sim. E como é que ela vai ser base para o lar estando exausta? Sim, eu acho que eles não deveriam ser tão assim, machistas e ignorantes de achar que ela não pode, não deve trabalhar fora. Eu acho que eles deveriam aceitar isso muito bem, porque ela está te ajudando, né? E ali, com essa ajuda que vai ter, é bom, assim, o rendimento da família, né? O financeiro, a esposa está trabalhando, está ajudando. Vai sobrar dinheiro para a gente estar fazendo aquilo outro, né? Trocar um carro, ou até mesmo um orçamento para comprar uma casa. Os dois ali estão trabalhando, né? Tem que trabalhar em conjunto. E ter essa possibilidade, né? Igual no meu caso, do meu marido, que a gente trabalha junto, trabalha fora, tem uma carga assim mais corrida, né? De mãe turista, trabalhar fora e tudo mais, não tem tempo para dedicar à faxina da casa, ter uma auxiliar, né? Quando conseguir contratar por trabalhar, para a gente trabalhar, a gente conseguir contratar uma ajuda, um outro apoio em casa, né? Como o meu caso e o seu. E é legal você trazer isso e eu quero saber a sua visão. Ainda existe? Você acha que ainda existe isso do marido não deixar a mulher trabalhar? Eu acho, porque assim, esse segundo casamento mesmo que eu tô, é uma pessoa assim que ele queria que eu ficasse dentro de casa, né? Assim, eu não ignoro dele ter assim essa vontade, esse desejo, mas eu fui vendo que ele não daria conta. Mesmo porque eu tenho meu filho que é do outro casamento, né, o Samuel, hoje ele está com 17. Hoje ele trabalha. Mas quando eu casei, tem 9 anos para 10 anos, Samuel era pequeno. Então, eu não tinha o João ainda, eu, né, trabalhava. Era uma forma de eu estar ajudando ele, né? Então, porque eu tinha o meu filho que era do outro casamento, falava, gente, eu tenho que, né, comprar as coisas para ele, né? Ele não é o pai dele, né? Então, eu não tenho que ficar assim com obrigação de ficar pedindo tudo para ele e para o menino. Aí é onde eu, mais por ele, não. Ele acha que eu deveria ficar em casa e ele, né, suprir tudo. Não consegue. Não tem como, hoje em dia as coisas mudaram, o mundo mudou, e tudo, né? Muito caro, né? Tudo que você vai ver para comprar, tudo muito caro. E a mulher também, ela quer arrumar um cabelo, ela quer fazer uma unha, ela quer ter o dinheirinho dela, né? Ela quer ter aquela autonomia financeira, o próprio dinheiro para fazer o que ela quiser, sem ter que ficar pedindo muito pro marido, ou dando muita satisfação. Porque às vezes eles não entendem, né? Tem que comprar uma roupa para criança. Mas você já comprou. Mas cresceu, perdeu. Você vê, né? Que o papel da mulher dentro da casa é fundamental, né? Que ela vê tudo isso, né? Quando a criança cresce, perdeu um sapato, perdeu uma roupa. E ali eles não estão com aquela visão ali, né? A visão deles é outra, né? Vamos mudar um pouquinho de assunto. Eu quero trazer até uma consciência para as pessoas que estão assistindo o nosso podcast, nosso bate-papo, sobre as cartas. Qual que é a sua visão? Porque eu sei que você é evangélica, né? E às vezes tem muita gente que confunde a questão da religião com tirar uma carta assim, uma reflexão. Como que você vê isso? Qual que é a sua opinião?
Eu acho assim que, como assim eu sou evangélica, a pessoa tem que ter um aprofundamento, né? Assim, aonde eu estou agora no momento, né? Assim, que eu aprofundei um pouco na palavra, eu sei daquilo que eu quero, eu sei daquilo que eu quero seguir, né? Eu tenho o meu entendimento aberto e muitas pessoas não entendem isso, né? Então, eu acho que elas não deveriam, assim, misturar as coisas, né? Você tem a sua crença, eu tenho a minha, né? Então, a gente tem que ver aquilo ali como uma fé, né? Eu tenho a fé no Deus que eu sirvo, você tem a sua fé. Então, eu não vejo nada demais. É só as pessoas, assim, não ser ignorantes de falar, né, que não, né, não posso. A palavra mesmo fala, né? Tudo eu posso, mas nem tudo me é lícito, né? Então, eu sei até que ponto eu posso chegar, né? Eu sei até que ponto aonde eu posso ir. Eu acho que tudo é intenção, né? Igual uma outra Também. vez que a gente tirou uma carta para você, você se emocionou, porque você pediu uma resposta para Deus e sentiu que aquela era a resposta, não foi? Naquele dia, aquelas palavras ali estavam falando, né? Veio de encontro com aquilo que eu estava passando naquele dia, né? Igual essa mesmo que foi tirada hoje, eu vejo assim, que é essa palavra aqui que está sendo trabalhada na minha vida no momento, a confiança. Será que eu não estou tendo confiança totalmente em Deus? E eu acho, inclusive, que a gente está tão numa vida corrida, num piloto automático, que às vezes a gente não percebe as coisas. Por exemplo, você tem uma maturidade espiritual. E às vezes tem muita gente que ainda não tem essa fé, né? Tão apurada, uma confiança tão alta. E às vezes a gente precisa de algo mais palpável, tipo, um sinal mais claro. E eu vejo que tudo é intenção. Pode ser que realmente o sinal que você esteja esperando, a resposta das suas orações esteja numa ferramenta que Deus usou para chegar até você, como uma carta, por exemplo, uma pessoa que te fala alguma coisa e que você sente, era isso que eu estava esperando. Porque até mesmo a Bíblia fala, né, que é a palavra que liberta, né? Então, conforme ali aquela palavra, a palavra tá falando, né? Então, eu vou estudar ela, o que ela tá falando. Porque é a palavra que, saiu a confiança. O que essa palavra está querendo dizer comigo hoje? Eu senti hoje, né, que foi tirada aqui, que é a pergunta que Deus me fez hoje. Você está confiando totalmente em mim? Será que você está confiando mesmo em mim? Então, essa parte em mim tem que ser trabalhada. E eu acho assim muito bacana quando a gente para de ter um ponto de vista fixo, acreditando em uma coisa só e não abre para as infinitas possibilidades. Às vezes tem tanta coisa na nossa frente, mas quando a gente fica num ponto de vista fixo mesmo, sabe? Eu só acredito nisso. A gente não vê as infinitas possibilidades que Deus está colocando na nossa frente, né? Igual aquela... Você vai saber mais que eu, né? Daquela história do barco que o moço estava afogando, rezou pedindo para Deus ajudar ele, salvar ele. Da tempestade? Conta para nós essa história que você vai saber melhor que eu. A palavra, né, do barco ali na tempestade é como assim, fosse a tribulação da vida, né? Quando vem na vida da gente. Olha para você ver que já entra na parte da confiança também, né? Porque se eu estou ali no barco, vem a tempestade, eu tenho que estar com confiança que Deus está ali comigo e vai me ajudar a passar. Então, a minha confiança tem que estar depositada naquele Deus que eu sirvo. Porque senão, o que adiantaria eu estar servindo esse Deus que não pode me ajudar? E se a pessoa está assim, achando que, sei lá, que Deus vai descer lá para ajudar e só está acreditando nesse ponto de vista fixo e sendo que Deus mandou 3 pessoas para salvar, para ajudar a pessoa a sair e ele falou não porque Deus vai me salvar e acabou afogando, né? Não acreditou. Então, assim, é a gente abrir a nossa visão, sai da mente, né? Que eu falo que a mente mente, a mente cria coisas que a gente se identifica e a gente tem que sair da mente e entender com o coração, porque eu acho que Deus fala muito pro nosso coração, não com a nossa mente, né? Verdade. A mente se identifica muito com o ego, né, nosso. E quando a gente sai da mente e se conecta com o coração, aí sim a gente está se conectando com Deus, né? É verdade. Eu gostei muito de te receber aqui hoje. Eu acho assim que foi um ótimo bate-papo, né? Espero que você esteja mais tranquila agora, que eu sei que dá um friozinho na barriga, né? Frente às câmeras. Como é que você tá agora? Tá mais leve?
É engraçado, assim, que no começo a gente fica tensa, né? Mas depois você vai, né, tomando aquela Eu confiança. te falei, tem uma energia aqui que eu te falei. Todo Verdade. mundo que entra aqui fica meio assim, a gente tem os nossos suportes com os óleos essenciais e com a energia aqui que tudo vai dar certo. E aí também, assim, você passa a segurança para a pessoa, né? Porque, né, conforme as perguntas que você faz, ali tudo vai encaminhando, né? E a gente vai se abrindo, se abrindo. É como se fosse um psicólogo, né? Ah, que bom saber disso. Eu não sei se você já foi, se você já fez, mas eu já fui uma vez. E aí ali ela vai te fazendo pergunta, te fazendo até chegar, né, naquele ponto onde você está travada, né? E, assim, é muito gostoso, né? Gostei de fazer também. Ah, que bom. Realmente o meu propósito é que seja leve, sabe? É, Porque, assim, a gente tem que aproveitar as oportunidades da vida e, às vezes, enfrentar o nosso medo. Quando a gente não enfrenta o nosso medo, a gente perde muitas oportunidades, né? É verdade. Muito gostoso. Gostei, adorei. E que possa vir mais vezes, né? Claro. Outros assuntos, abordar outros assuntos. E eu fiquei né? sabendo que você fez uma propaganda do podcast e que seus Fiz. irmãos que são empreendedores, tudo tá doido pra fazer também, né? Esse fim de semana eu estive ali na casa da minha mãe, né? Onde a gente estava reunida ali com a minha família e eu comentei, né? Nossa, eles ficaram todos empolgados, querendo, né? Já marcar. Eu falei assim, eu vou ver com ela, né? Porque não sei se no momento ela está fazendo com homens, né? Por enquanto o trabalho dela acho que é com mulheres. Vou até tirar essa dúvida aqui. O Sai da Mente é um projeto focado em mulheres empreendedoras. Mas a Elo Produtora tem o podcast, né? Que é essa sala quando a gente está aqui com toda a estrutura, a equipe aqui por trás, que a gente pode fazer o podcast de qualquer empreendedor que quiser vir aqui, né, colocar a sua voz no mundo, compartilhar a sua missão, o seu servir, mostrar que a sua empresa, né, igual seus irmãos são empreendedores, né, mostrar o que eles fazem, como eles fazem. Aqui a Elo Produtora está aberta para receber qualquer um que queira compartilhar a sua voz aqui no podcast. Ai, que bom, né? A gente vai estar, né, anunciando mais, fazendo mais propaganda. Você Muito vai obrigada. ver que daqui para frente não vai faltar oportunidade. Oh, Deus te ouça. Obrigada, viu, te receber aqui Obrigada a hoje. você e sou muito grata por essa oportunidade. Obrigada. Obrigada.